Fala pessoal, beleza? Professor Marcos aqui e hoje eu quero fixar com vocês o conteúdo da nossa última aula, onde a gente estava falando mais especificamente sobre reprodução. Então hoje eu quero dar uma ênfase maior para o assunto e uma ênfase maior aí em algumas definições de algumas palavras. Então eu quero que vocês prestem bastante atenção nisso, que a gente precisa fechar esse conteúdo para em seguida a gente passar lá para a parte de genética. Vai demorar alguns dias, mas a matéria está bem tranquila, tá? Não tem nada atrasado, tá tudo sob controle. Então, olha só, esse material aí eu já havia deixado ele para vocês já na semana retrasada, se eu não me engano, tá? E aí, pessoal, vocês deram uma lida, eu dei uma aula sobre isso, até eu transmiti a aula do dia, né, via Google Meet lá pro pessoal. E eu quero que vocês prestem atenção na seguinte situação. Quando se fala em reprodução, existem duas reproduções, tá? Reprodução pode ocorrer por meio, né, do que a gente chama de reprodução sexuada, ou então a reprodução assexuada. Detalhe, né? Esse A aqui significa não. Então seria uma reprodução não sexuada, tá? Então o A aqui significa não, seria uma reprodução não sexuada. Marcos, o que é a grande ideia, né? O grande ponto dessa matéria? É o seguinte, filho, que na reprodução sexuada, que é essa daqui, sempre e sempre, sempre vai ocorrer o que a gente chama de troca de gameta, tá? Mas o que é um gameta, tá? Então eu já trouxe a definição aqui para você, ó. Definição de gametas. Gametas são células, olha aqui, de reprodução e que durante o processo de reprodução sexuada, preste atenção nisso, tá? Transmitem os genes, tá? O que é um gene, filho? Gene é uma informação, tá? De uma geração para outra, né? Para a geração seguinte. Os gametas estão representados em todos os organismos que realizam reprodução sexuada, como animais, algas, fungos e plantas. A gente trouxe um exemplo de planta aqui, né? A gente trouxe como exemplo plantas, né? Mas plantas também realizam também reprodução assexuada, tá? Isso, inclusive, isso daí já é tema do nosso próprio material, que é um material muito mais profundo, né? Vai tratar sobre o caso da reprodução assexuada, que ocorre nos quinidários, né, nas esponjas, e por aí vai, que são outros seres vivos. Vocês não se preocupem com isso aí não, tá? Os gametas apresentam um único conjunto de cromossomos, inclusive, pessoal, essa palavra aqui, cromossomo, né, ela foi o tema de um exercício que está lá embaixo, que a gente vai chegar nele daqui a pouco, tá? Os gametas apresentam um único conjunto de cromossomos, metade da quantidade de cromossomos das outras células presentes no organismo, e por isso são denominados de células haploides, tá? Deixa eu te explicar isso daqui, filho. Presta bem atenção aqui, ó. Essa célulazinha aqui é a nossa célula, tá? Então eu tô fazendo ela aqui em azul. Quando essa célula sofre uma divisão celular, né? E aí eu expliquei que a divisão celular ela pode ocorrer de dois tipos, tá? Eu falei que ela pode ser do tipo meiose e do tipo mitose, tá? Já vou te explicar o que que é. É o seguinte, tá? Presta bem atenção aqui. Essa célulazinha aqui, né, que é a nossa célula, a minha, a sua, quando ela sofre uma divisão celular, ela pode produzir, por exemplo, tá? Um espermatozoide, tá ok? Ela é o espermatozoide lá, o rabinho dele lá, tá? Ou ela pode produzir ali um óvulo, tá ok? O óvulo, no caso ali, de indivíduos, né, do sexo feminino, tá? Só que dentro dessa célula tem um conjunto de 46 cromossomos. E alguém poderia perguntar assim, mas Marcos, o que é o cromossomo? O cromossomo nada mais é do que o DNA enrolado. Então, quando essa célula aqui, pessoal, ela sofre meiose, né, que é um tipo de divisão celular, o que é que vai acontecer? Ela vai produzir ou um espermatozoide, né, se for o caso do sexo masculino, ou um óvulo, se for um caso do sexo feminino, com a metade do número de cromossomos. Então, qual é a metade de 46? É 23. Então, eu vou ter 23 cromossomos dentro da célula, tá? Reparem no nome.
meiose, vem de meio. Então, 46 cromossomos sofreu divisão celular, produziu células com 23. E você já sabe das aulas de ciências, desculpa, de biologia, que 23 cromossomos é o que a gente vai encontrar exatamente dentro da célula de reprodução. E que essa célula de reprodução é o que nós conhecemos ele pelo nome de gametas, que a definição está aqui embaixo, tá? Ah, Marcos, qual que é o gameta masculino? Né? É o espermatozoide. E qual é o gameta feminino? É o óvulo, tá? Então, assim, prestem bem atenção, né, nesses conceitos. Se você ficou perdido, volta essa aula e assiste de novo. Mas é tranquilo o conteúdo, tá? Então, assim, eu estou fazendo da forma mais didática possível. Acho que é a forma mais clara, né? Já tem uns 10 anos aí que eu dou essa aula, então tá super tranquilo. Mas qualquer dúvida aí você pode me perguntar, não tem problema, tá? Beleza, mas onde é que vai entrar esse negócio aí que você falou de diploide, haploide e tal? O que é isso aí? Então, olha só, presta bem atenção. Como essa célula aqui tem... Aqui, ó, deixa eu puxar uma seta aqui. Como essa célula aqui tem 46 cromossomos, tá? A gente chama ela de diploide. Então, ela é uma célula diploide. Como essas células aqui têm 23 cromossomos, a gente chama ela de haploide. Tá? Ah, mas da onde que surgiu esse nome, né? Haplo e diplo. É o seguinte, filho. O que que indiretamente isso aqui quer dizer pra gente? Que aqui eu tenho um conjunto de 23. E aqui eu tenho dois conjuntos de 23. Logo, se eu tenho dois conjuntos, eu vou ter di. Tá? Então, por isso que ela é diploide. E aqui, como ela tem um conjunto apenas, ela é haploide. Ih, Marcos, não entendi não. Então, volta para cá, tá? A célula nossa, minha, sua, que está aí no nosso sangue, na nossa pele agora, ela chama-se célula eucarionte, tá? Essa célula, dentro dela, tem 46 cromossomos. E ela também levou outro nome, que é célula diploide, tá bom? Célula diploide. Quando essa célula, filho, sofre divisão, né? Se essa divisão acontecer por meio de meiose, a gente vai produzir células com a metade do número de cromossomos da célula original. Então, obviamente, eu vou ter células com 23 cromossomos ali dentro, tá? Se ocorrer uma outra divisão celular que atende pelo nome ali de mitose, eu vou produzir células iguais à célula anterior. Ou seja, se essa célula aqui tem 46 cromossomos, essa célula aqui também vai ter que ter 46 cromossomos ali dentro dela, tá? Esse tipo de divisão celular aqui chama-se mitose. O número de cromossomos vai permanecer constante. Deixa eu fazer os 46 maior aqui, ficou feio. 46. Beleza? Então olha só, filho, presta atenção. Toda vez que alguém te perguntar sobre divisão celular, essa divisão celular pode acontecer sempre de dois tipos, tá? Ou ela é meiose ou ela é mitose. Se ela for meiose, vai jogar o número de cromossomos pela metade. Se ela for mitose, vai manter o número de cromossomos igual, tá? Só que isso aqui só vai funcionar para mim e para você, que nós somos seres humanos, tá certo? Por quê? Porque a gente tem 46 cromossomos dentro das nossas células. Se a gente for falar de outro animal, aí a quantidade de cromossomo vai mudar, tá bom? Beleza, vamos mais aqui. Os gametas são formados por um processo denominado de gametogênese. Então, olha só, uma hora o seu corpo vai ter que produzir esses gametas. E esses gametas aí são formados por um processo que a gente chama de gametogênese, é o nome do processo, tá? Onde que isso é produzido? É produzido lá nas gônadas sexuais, beleza? Na espécie humana, os gametas são, olha só, você pode chamar tanto de óvulo, tá? Como também de ovócito, beleza? E no caso do gameta masculino, né, a gente pode chamar de espermatozoide. Então, olha só, gameta feminino, ovócito secundário aqui, ou óvulo, tá? Eu prefiro o óvulo, eu acho que é mais sintético o nome, tá? Fica mais rápido e mais fácil, mas eventualmente você pode pegar alguma questão em Enem aí que traz esse nome de ovócito secundário, mas você não precisa se assustar, porque quando você vê esse nome, você sabe automaticamente que está falando sobre óvulo, beleza?
Olha aqui uma curiosidade, que legal, né? O óvulo aí é uma célula grande e imóvel, tá? Com a presença de material nutritivo. Afinal de contas, ele vai estar sozinho lá esperando o espermatozoide chegar. E o processo de produção do ovócito secundário ao óvulo ocorre nos ovários, tá? Então, no ovário feminino, que a gente até havia desenhado ele no quadro dias para trás, o ovário feminino é onde ocorre lá a produção, né, desse óvulo, e a gente chama esse processo de produção de ovulogênese. Lembrando que a mulher, quando ela nasce, ela já nasce exatamente aí com uma quantidade de óvulo específica, tá? Em relação a espermatozoide agora, né? Célulazinha pequena, móvel, constituída por três partes: cabeça, uma parte intermediária e uma cauda, ok? O processo de produção do espermatozoide ocorre nos testículos e é denominado de espermatogênese, tá? Aqui foi aquela figura que eu até havia apresentado para vocês, acho que no primeiro ou segundo dia de aula, né? A gente tem aqui agora um espermatozoide penetrando no óvulo, então ele vai liberar uma enzima aqui para cavar um buraco para poder penetrar lá dentro, tá? Então essa aula de hoje, ela já foi um pouco mais esclarecedora, porque a gente tratou de uma forma mais didática do conjunto cromossômico, né? Então o que você viu? Você viu que células com 23 cromossomos são chamadas de haploides e células com 46 cromossomos são chamadas de diploides, tá certo? O nosso corpo está cheio de célula, quando você corta, né, sofre uma escoriação, ralou o seu braço, por exemplo, essas células vão dividir para poder fechar aquele ferimento. Isso é normal, ocorre com todo mundo, né? O que é um tumor? Um tumor ele já é uma formação descontrolada de célula, tá? Ah, a pessoa está com câncer e teve a formação de um tumor. Por que esse tumor formou? Porque ali ocorreu uma formação descontrolada de células no tecido, tá? Então, por exemplo, você pega lá no fígado, no intestino que seja, e aquilo ali formou um caroço, né? Até palpável em alguns casos aí. Beleza? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Uma aula muito esclarecedora, por sinal. A gente começa a falar, acaba que empolga, tá? Mas, qualquer dúvida, estou à disposição. Podem postar no grupo, tá ok? Beleza? Forte abraço e até mais.